Olá, família empreendedora, dando início então ao 11º episódio da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Aqui Rômulo Vargas, trazendo sempre pessoas que têm uma relação muito estreita com o empreendedorismo, que já possuem uma trajetória de empreender no Brasil, e eu sempre digo que empreender no Brasil é quase que um ato de heroísmo, diante das inúmeras dificuldades da nossa carga tributária, até estava conversando aqui informalmente, e hoje nós temos um convidado muito especial, Fernando Sanches. Obrigado. Tá, sócio-diretor da Autogiro. Quem não conhece a Autogiro, né, é uma empresa já credenciada, renomada, consolidada no mercado de Santa Maria e São Paulo também, né, Fernando? Várias regiões do país. Isso. E antes do Fernando se apresentar aqui e contar a história dele, a gente sempre tem que relembrar os nossos apoiadores, as pessoas que acreditaram nesse projeto. Graças a Deus, o Compliance Cast hoje está consolidado. A gente vê o reconhecimento do trabalho, a empatia das pessoas com o nosso projeto, a alegria das pessoas que a gente convida para vir participar e contar um pouco da sua história aqui. E vamos a eles então, Rede Moi. 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Um grande abraço, Maico Oliveira, meu amigão. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Nexen Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. Então, Fernando Sanches é o nosso convidado de hoje aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Acredito que quase todo mundo já conhece o Fernando muito bem, mas hoje ele vai trazer assim um pouquinho mais daquela parte de bastidor para nós, né, Fernando? Isso aí. Então vamos lá. Como é que começou a empreender? Eu sempre digo que eu nunca tive carteira de trabalho, né? Tem gente que teve, né? Mas eu não tive porque eu sou advogado, todo mundo sabe, né? E tenho empresa de assessoria e nunca me enquadrei muito na questão. Então a gente procura trazer aqui experiências, vivências de empreendedorismo para que as pessoas saibam realmente como é que funciona essa brincadeira, né? Isso aí, Romulo. Em primeiro lugar, parabéns pelo teu projeto, pelo Compliance Cast aí, pelo apoio aí do Diário de Santa Maria, pela Rádio CDN, por ceder o espaço aqui, né, está levando a outras pessoas essas histórias, né? Eu digo, não é a minha história, é a história de todos que conseguem, assim como quem está do outro lado da tela vendo, pode conseguir também. As pessoas que às vezes acham que não podem vencer na vida, elas podem sim, né? Todos nós temos a mesma condição, só depende da nossa coragem, da nossa vontade e do não desistir nunca, né, Rômulo? Exatamente. Então, parabéns, Rômulo Vargas, mais uma vez, por estar fazendo esses programas aí que eu creio que são tão edificantes e estimulantes, digamos assim, né? É ser um entusiasta do empreendedorismo para a nossa região de Santa Maria. Então, eu sou Fernando Sanches, Autogiro Veículos, quem conhece, confia, há 23 anos no mercado de Santa Maria, né, com a nossa missão de trazer alegria para os clientes. A gente começou um negócio para ser diferente do que eram chamados os antigos picaretas. Eu tive sempre essa vontade no coração de mostrar que é possível fazer diferente, é possível fazer melhor, mesmo vendendo produtos usados. E tudo começou muito antes disso. Tudo começou quando eu era apenas um estudante e fui buscar o meu primeiro emprego como office boy. Então, o meu primeiro emprego foi sim de carteira assinada, que nem tu disse, como que não teve carteira, eu tive a carteira assinada. Meu primeiro emprego foi um emprego de meio turno como office boy no escritório de engenharia. E ali eu já descobri que eu ia fazer mais, porque eu entrei com uma vontade de querer mostrar que eu podia fazer muito mais daquilo que eu fui contratado. E eu lembro como se fosse hoje que a primeira atividade que me deram foi ir na prefeitura levar um projeto. Eu, em vez de ir lá na prefeitura, sair caminhando, que não era muito longe ali, estavam a 5 quadras, eu saí correndo
com o projeto na mão, fui lá, cheguei, né, pedi rápido, aí faz para mim isso aqui, tal. Eu queria tudo acelerado, voltei correndo, cheguei num suador, né, daí minha chefe chegou e disse assim, credo, o que é isso? Tá suando sim. Olha aí quanto tempo eu levei, foi bom, tá bem feito, tá tudo certinho. Querendo mostrar serviço mesmo, né? Querendo mostrar serviço, ela disse, não, calma aí, vai no banheiro, te recompõe, não precisa ser nessa velocidade. Eu já queria mostrar que eu estava ali para fazer a diferença. E eu creio que é isso, Rômulo, que eu quero passar hoje aqui, contando a minha história. Não é que eu seja diferente de alguém, mas mostrar que qualquer pessoa querendo pode fazer a diferença. Né? A gente pode chamar a atenção do nosso empregador ou do nosso mercado fazendo mais que o combinado, que nem diz, né, essa história. E tu fala uma coisa muito interessante, Fernando, que eu já sempre debato essa questão com outros convidados, que às vezes tu não está entregando só um produto ou um serviço, tu tem que entregar uma experiência. Exatamente. E tu tocou exatamente nesse ponto ali, quando tu falou que eu queria dizer que eu poderia ser muito mais que um picareta de carro, né? Um termo vulgar que as pessoas usam, né? Justamente por vender produtos que já são usados, né? Isso. E eu te acompanho ali nas redes sociais, a gente vê que realmente tu tem a preocupação de entregar uma experiência positiva para o teu cliente, né? Isso. A gente vê a tua preocupação em entregar um produto de qualidade, né? Um produto que gere confiança, que atenda a expectativa. Então, eu sempre digo, pessoal, a legislação autoriza a gente a desenvolver uma atividade empresarial porque ela quer algo em troca, né? Para a sociedade. E nós temos esse dever de entregar para a sociedade qualidade, confiança, né? E tudo que a gente pode fazer, muito acima da média, como tu mesmo relatou, né? Com certeza, Rômulo. Eu creio que esse é o caminho para quem quer empreender, é fazer mais, né? Fazer diferente. Sair da média. Sair da média, porque se tu já conhece o mercado, tu está vendo o que está acontecendo. Se tu fizer melhor do que tu já conhece e estar sempre em desenvolvimento, vai acontecer o melhor. As coisas vão acontecer de maneira excelente, digamos assim. Porque quando eu busco a excelência, uma hora ela vai vir. Eu não sei quando, mas é o plantio e a colheita. Quando eu planto, uma hora eu vou colher. E se eu não colher nessa colheita, se for ruim essa colheita, eu vou estudar e vou fazer melhor na próxima, e uma hora eu vou colher bem, uma hora eu vou ter os frutos. Certeza, mas o pessoal agora ficou curioso, né? Porque tu saiu de office boy para uma loja de carros. Como é que foi essa transição? Muitas pessoas pensam que a gente tem que esperar o melhor momento ou ter todo o capital necessário. Às vezes tem medo de se endividar um pouco, né? E às vezes isso é necessário, de entrar no cheque especial, de contrair um empréstimo bancário. Como é que foi essa transição? Como é que tu enxergou no mercado de automóveis um futuro próspero, né? Que está consolidado até hoje. Então vamos lá contar um pouquinho da receita do bolo aí para o pessoal. Então, essa história do The Office Boy para um empresário de mais de 200 milhões de faturamento, né? Ela chama um pouco a atenção pelo valor expressivo do número, 200 milhões, né? Mas são mais de 5 mil carros vendidos já. Mas isso teve uma grande trajetória, né? Não é do dia para a noite. Claro. Né? Eu hoje estou com 55 anos e o meu primeiro emprego foi aos 16 anos. Né? Então, já tem um belo espaço de tempo aí. Claro. Mas tudo começou quando eu era office boy lá fazendo o meu melhor. Depois eu fui convidado para trabalhar em uma outra empresa. Então, é quando eu digo, quando tu dá o teu melhor, se o teu patrão não enxergar o teu melhor, não te reconhecer, alguém vai te reconhecer e vai te oferecer uma oportunidade. Eu acredito muito nisso, porque comigo foi assim. Eu tive uma melhor oportunidade, fui trabalhar no estacionamento e após isso eu comecei a negociar, a vender. Eu vendia na época produtos da minha mãe, Pierre Alexander, Avon, que a minha mãe era representante. Eu levava sacolinhas lá para o estacionamento, onde eu trabalhava durante o dia, e já oferecia os produtos e fazia uma renda extra. Claro. Então eu estava fazendo, além do meu trabalho, já estava fazendo uma segunda atividade. E além disso, depois com o passar do tempo, eu comecei a vender produtos do Paraguai. Como eu gostava muito de carro, comecei a ir para o Paraguai e buscar som para carro.
na época aqueles toca-fita, amplificador, tojo, né, alto-falante, daí eu vendia e instalava. Eu fora do horário de trabalho, após o horário de trabalho, eu fazia instalação. Nos carros eu vendia o som e dava instalado. Então ali começou o gostinho do empreendedorismo, né? Eu sem saber que estava empreendendo, eu já estava empreendendo. Tu chegou num outro ponto importante, Fernando, te interrompendo aqui, porque a gente vai, conforme vai dando gancho, a gente vai trocando. Isso aí. Eu também já encontrei muitas pessoas que ficam muitas vezes engessadas, né? Ou porque tem um emprego já de muito tempo, ou porque tem um cargo público, uma função pública, que prestou concurso. Mas, pessoal, escuta a história do Fernando, uma renda extra fora do horário. Muitas vezes um grande negócio começa com uma pequena iniciativa dessas. Eu tenho inúmeras histórias de sucesso, de empreendedorismo, de pessoas que começaram a fazer sanduíche, a fazer brigadeiro, a vender produtos extra. Tipo, eu ia para o meu local de trabalho e levava um produtinho e vendia para os colegas, Isso né? aí. Sabe? Oferecia um determinado tipo de serviço, fazia isso durante o final de semana, e a coisa foi crescendo tanto que essa renda extra acabou sendo depois o carro-chefe, que ele acabou até largando o emprego ou até o cargo público, partindo para o empreendedorismo. E eu vejo que a tua trajetória passa muito por essa experiência também, né? Com certeza, Romulo. É como eu digo, tem muitas pessoas que falam, eu tive um sonho e daí eu fui atrás desse sonho e realizei. Eu não tive esse sonho. Eu sempre fui buscando fazer o meu melhor a cada dia e as coisas foram acontecendo. Então, não quer dizer que a minha trajetória seja correta ou do outro não seja correta, mas eu acredito no fazer mais. As pessoas se acomodam e trabalham por aquilo que elas ganham. E quando eu trabalho por aquilo que eu sei fazer, que eu quero fazer, gosta de fazer, né? Que eu gosto de fazer, que eu entrego com amor, com carinho, com dedicação, mesmo que eu não esteja recebendo por aquele trabalho, alguém está vendo. E se ninguém estiver vendo, o universo devolve. Eu acredito muito em Deus, eu sou cristão e coloco Deus na frente em todas as minhas coisas, sempre coloquei. E acredito que isso ele é o nosso regime, digamos, de governo. Com certeza. A gente é governado por Deus, é o nosso guia. Porque quando eu faço o meu melhor, se ninguém estiver me recompensando por isso, o universo vai me recompensar e vai me devolver. Com certeza. Então a minha trajetória foi assim, eu fui galgando aos poucos, depois com as vendas de som do Paraguai, Autorama, eu trazia relógio, fui trazendo coisas e fui vendendo, e eu viajava para o Paraguai final de semana, Romo. Eu trabalhava, estudava durante a semana, final de semana viajava para o Paraguai, voltava. Uma caminhada longa. Eu saía daqui sexta tardinha e voltava domingo pela manhã, né? Então era aquilo, sacrificava o final de semana e estava trabalhando. Outro detalhe importante, né, pessoal? Muitas pessoas reclamam, né, que não conseguem, mas... Tu tem que tirar da cabeça, porque sempre digo para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, que estão começando um pequeno negócio agora, né, não existe o melhor momento, mas você tem que tirar da cabeça a questão das 8 às 12 e das 14 às 18, né? Não existe isso aí, né? E, a bem da verdade, você tem que fazer um pouco bem mais, né, fora do horário, mas saiba que se você estiver fazendo isso fora do horário, é o que vai te dar lá na frente a liberdade de muitas vezes se dar o luxo de passar uma manhã com a família. Exatamente. De tirar uns dias de descanso com a família, entendeu? Então, esse a mais que a gente está fazendo agora é o que vai dar uma gordurinha lá na frente, né, Fernando? Que vai dar da gente poder ter a liberdade de escolher os horários, mas de que saber quando é necessário, tem que se ir até a hora que for preciso. Exatamente. Eu tenho lá com o meu time engajado, eu comecei, o pessoal já mais ou menos conhece a minha história, são 23 anos de advocacia, mas eu cansei de ver empresas quebrando, sofrendo ações trabalhistas por detalhes que o empresário não é culpado, porque ninguém ensinou para ele. Então, eu digo assim, gente, vamos tentar fazer diferente. E a partir daí eu montei toda uma estrutura, tenho uma empresa de mentoria, uma empresa de assessoria empresarial, que a gente dá por aqui recomendações em tempo real. Surgiu a dúvida, funcionário chegou atrasado, atestado médico da mãe, bateu o carro indo para o outro emprego, quem é que tem que fazer a CAT, quem é que não tem. Então, dá esse suporte para que não precise chegar, receber a visita do oficial de justiça, do Ministério do Trabalho. Então, fazer ruim, né? Diferente, entendeu? Ainda semana passada, tinha uma perícia de uma empresa que eu atendo em Santa Catarina,
eu conversei com o diretor da empresa, cara, eu faço questão de comparecer. Não, será que precisa? Precisa. E foi muito útil, porque eu cheguei lá, o reclamante estava com o advogado dele, levou o assistente técnico, o perito, então já tinha todo um aparato que eu ao estar junto do meu cliente, eu trouxe uma tranquilidade, uma segurança para ele, né, que ao prestar as declarações ele estava muito mais convicto. Nós conseguimos criar uma atmosfera favorável, né, para que a verdade aparecesse, né? E foi diferente, me sacrifiquei um pouco, tive que viajar, fiquei 2 dias fora, mas entreguei o que eu queria, entendeu? Isso. Hoje ele me chamou aqui agradecendo, Romulo, foi fundamental a tua presença, ainda bem que tu insistiu em vir. Então a gente tem que fazer diferente, né, Fernando? Entregar, com certeza. Entregar valor, né? Entregar valor. Então eu vejo que a tua história passa bastante por isso, e a gente sabe que também, Fernando, as empresas têm pessoas, né? Quantos colaboradores tu tem hoje, se são todos autônomos, como é que funciona e como é que funciona essa gestão de pessoas. Eu sei que tu é uma pessoa que busca muito conhecimento na parte de desenvolvimento humano, que é o mais importante, pessoal. Porque quando a gente se desenvolve como pessoa, a gente se desenvolve como ser humano para si e para os outros. Isso aí, para o mundo. Para o mundo, com quem a gente se relaciona, com a família e também com as pessoas que a gente trabalha, né? Eu sempre digo aqui que a gente passa a maior parte do tempo no local de trabalho do que muitas vezes em casa. E esse local é formado por pessoas, essas pessoas criam relações, exatamente, né? Muitas vezes de amizade, inimizade, favorecimento ou não. E eu acho que tu, como um gestor, tem muito o perfil do líder, né, Fernando? Como é que funciona isso lá? Como é que tu vem trabalhando essa parte aí? Então, vamos lá. Hoje nós estamos com uma equipe pequena, porque nós estamos numa fase de transição. Nós éramos em 11 na Autogiro, lá na Borges, esquina com a 2 de novembro. Não está mais lá agora, né? Daí lá foi vendido o imóvel para uma farmácia Panvel. Sim. E a gente mudou para Fernando Ferrari. Agora estamos ali na Fernando Ferrari, 1750, esquina com a Joana d'Arc. E ali nós estamos em 6. São 4 dentro do escritório, 1 no serviço e eu, como líder. Então, 6 pessoas na equipe. As pessoas estão hoje todas registradas, tudo certinho. Já faz bastante tempo que trabalho contigo? Ou... Mudou bastante a equipe. Ainda tem 2 que são antigos, os outros são novos. Sim. Da equipe antiga ficou pouca gente. A gente está nessa transição, está construindo loja nova, agora lá na Borges, loja própria. E vamos voltar para o ponto da Borges ou ficar até nos 2 pontos. Creio que a gente vai atender nas 2 pontos. E aí vamos de novo para uma equipe maior. E com certeza vamos precisar de um acompanhamento para estruturar esse recurso humano. Empresarial, né, Fernando? Implementação dessa cultura, né, do modo de agir e tudo. Fazer certo, né, Romulo? Fazer certo para não com pagar a cara depois. Do teu negócio. Com a cara do negócio. Exatamente. Porque, como a gente diz assim, a gente começa, como tu falou antes, a gente começa sem saber o que vai fazer. E não tem essa instrução. Que bom que tu está disponibilizando isso hoje para as empresas que começam já começarem certo, que é muito melhor do que levar o tombo e ter que recomeçar. Porque a gente também sofreu alguns percalços no caminho, né? Trabalhista, sempre tem. Claro. Sempre tem isso aí. E foi levando e foi se organizando. Hoje a gente tem um escritório, teu patrocinador, a UBF, né? É o nosso Eduardo, a Miriam, são os parceiros aí, também, são o nosso guia hoje para fazer a coisa certa, né? Claro. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, Romulo? Claro. Até porque no início tu só pensa em trabalhar, em produzir. Exato. Mas logo tem que começar a se organizar. Senão o tombo vem e o prejuízo é muito maior. E quando eu comecei, é a mesma coisa, eu só queria produzir, trabalhar, mostrar que eu podia fazer mais e provar para mim mesmo que eu poderia fazer. E quando se passaram os anos, eu fui negociando, comecei negociando moto, depois comecei a negociar carro, e lá no estacionamento onde eu trabalhava, quando eu vi, eu estava no passar dos anos, estava com 15 carros dentro do estacionamento. Eu disse, poxa, se eu estou com 15 carros aqui dentro, é a hora de abrir uma loja. Perfeito. E aí eu saí procurar pontos na cidade, olhava umas lojas pequenas, não gostava e tal, e passei ali na Borges, esquina com a 2 de novembro, e tinha aquela esquina ali, eu digo, é aqui. É muito grande para mim, digo, mas aqui eu gosto desse ponto, passo aqui, olho, e as pessoas
me disseram, não, essa esquina aí nada dá certo, aí tudo quebra, tudo que tem aí faliu. Eu digo, não, mas eu vou entrar aqui agora. Eu não acredito em falência. Sim. Eu comecei do nada, de office boy, hoje eu já tenho 15 carros, eu trabalho certinho, estou fazendo a coisa certa, não tenho por que ter medo, né? Lógico. De enfrentar compromissos e maiores dificuldades, digamos assim. Vamos lá. E foi quando eu, numa sexta-feira, passei ali naquela esquina e ficava de olho ali, e digo, é hoje que eu vou entrar aqui. Entrei ali, era uma lavagem, estava tudo meio parado, digo, o que está acontecendo aqui? Não, a lavagem está quebrada, mas ele não quer vender o ponto, quer, tá. Aí já negociamos, sei que assim, ó, eu passei ali 2 horas da tarde, às 6 da tarde já estava com contrato de locação assinado, né, já tinha comprado o ponto e já estava arrumando as coisas. E sábado nós já estava ali limpando coisa e já linda, trabalhando. Hein? Coisa linda. E no primeiro dia que a gente foi para lá para limpar, para dar uma organizada na casa, digamos assim, para começar a ver placa, ver nome, eu cheguei ali no sábado e já começou a chegar carro. Ah, tá aberta a lavagem? Ah, tá aberto, estamos lavando. Nem sabia o que estava acontecendo, as pessoas nem sabiam que tinha trocado o dono e tal. Eu digo, não, estamos trabalhando, vamos lá. E no primeiro dia nós lavamos 20 carros e vendemos um. Opa, olha aí. Enquanto nós fomos para lá para limpar um espaço onde ia ser uma loja, já foi a loja no primeiro dia. Então, como eu sempre digo, quando tu tem uma boa intenção, tu tem coragem e está disposto a fazer o teu melhor... O universo conspira a favor, né? É aquele ditado do livro da sabedoria, né? Exatamente. Bota o pé que Deus bota o chão. Com certeza. Então a gente botou o pé para limpar, não estava nem aberto o negócio, não tinha nem começado ainda, e o negócio já existiu, já aconteceu. Que legal. E dali para frente foi só sucesso, né? Glória a Deus aí que sempre nos protegeu, nos iluminou, toda a equipe, para a gente poder fazer o nosso melhor. Exato. E está entregando hoje para a comunidade de Santa Maria e região aí o nosso trabalho, que eu creio que é um trabalho diferenciado. E eu não paro de estudar, não paro de me desenvolver, porque eu acredito que nunca vai estar bom, né? Porque sempre vai ter clientes insatisfeitos, mas eu posso melhorar para que eu supra essas insatisfações, se não hoje, no futuro. Com certeza. Eu não vou... já diz aquele ditado, né? Nem Deus contentou a todos, nem Jesus Cristo contentou a todos. Claro. Talvez não vá ser eu que vá contentar, mas se eu souber qual é o problema, eu vou estudar para melhorar esse problema e para conseguir atingir a felicidade do nosso cliente. Esse é o objetivo da Autogiro Veículos. Crescer não só para nós, crescer para todos. Que o negócio seja bom para todos, seja bom para o cliente, seja bom para quem vende, bom para quem compra, bom para quem fornece serviço para nós, bom para quem trabalha conosco, tem que ser bom para todos. Como tu já disse, né, Rômulo? A gente vive mais dentro da empresa do que na própria casa. Então, o ambiente de trabalho, os colaboradores que trabalham conosco, eles também têm que ser felizes e têm que prosperar. Exatamente. Que é uma preocupação que eu sempre levo, Fernando, nas minhas mentorias. É muito importante que tu faça o teu colaborador se sentir parte da tua engrenagem, né? E existem várias maneiras de tu inserir ele de uma maneira que ele incorpore a tua cultura empresarial, que ele se sinta parte do teu negócio, né? Uma participação nos lucros, um sistema de cobrança de metas que faça ele se desenvolver, né? Aquele feedback periódico, positivo, né? Positivo ou negativo, conversando, abrir um canal de comunicação com o teu colaborador, que ele se sinta à vontade de conversar contigo. Cara, eu acho que isso aqui pode melhorar, eu acho que aqui esse horário seria melhor, esse dia, ou fazer um outro tipo de revezamento, enfim, o que for, né? Esse produto aqui, eu acho que de repente nós podíamos fazer um ajuste na condição dele, sabe? Abrir esse canal de comunicação. Porque eu sempre também preconizo aqui a ideia que, por muito tempo, até por questões históricas e políticas no Brasil, a gente tinha o patrão no lado da mesa e o colaborador, o empregado, né? Patrão e empregado, né? Se usava muito, porque graças a Deus essa terminologia não se usa mais. Agora é colaborador. Exatamente, entendeu? É líder, é diretor e o colaborador. Porque tudo é um ecossistema, né? É uma engrenagem que tem que funcionar de uma maneira harmônica, de uma maneira bem pautada, bem pontuada. Então, eu sempre
trago a questão de que não existe mais um lado da mesa e outro lado. Tu tem que trazer todo mundo para o mesmo lado da mesa para o teu negócio crescer. Exatamente. Perpetuar o colaborador no máximo de tempo possível. É claro que muitas vezes ele, com o passar do tempo, quer abrir o negócio dele, porque ele já tem todo o know-how. Ótimo, faz parte, entendeu? Eu tenho empresas aqui que conseguem perpetuar colaboradores por 15, 20, 25 anos. O Carlinhos ali, que o Guto, que eu sempre cito o exemplo dele. Pessoas que se aposentaram e voltaram a trabalhar. Um líder inspirador, né? Exatamente. O que é isso? É pura cultura empresarial, né, do negócio. Então, sempre procurar perpetuar o máximo possível. Mas implementar políticas internas que façam o teu colaborador também realizar o sonho dele de alguma forma, né? Exatamente. Ele também tem o sonho de ter um imóvel próprio, de repente, ou uma casa melhor, ou de ter um carro, né, mais melhorando, isso aí. Porque tu só quer tirar, vai chegar uma hora caro, né? Já passou 5 anos, 10 anos, eu estou sempre na mesma. Então, acho que isso é muito importante, né, Fernando? As pessoas têm que prosperar, têm que andar para frente. E que bom que tu tocou aí no nome do Carlos Costa Bebra, né, o nosso Carlinhos. Claro. Ele é um grande inspirador. Eu digo para ele que ele é meu mestre, ele dá risada, né? Mas eu gosto muito de ir lá bater um papo com ele, às vezes, com ele e com o Guto. Uhum. E eles são pessoas sensacionais, né? Porque ele é um cara que saiu de 3% que a Ford tinha de participação aqui no mercado de Santa Maria para líder de mercado por 9 anos consecutivos, né? Uhum. Então eu creio que contra resultado não existe argumento. Não existe argumento. E eu acho o Carlinhos assim um cara inspirador para todo o mercado, e pena que as pessoas não o seguem mais, não valorizam tanto o que ele fala, o que ele inspira, não seguem. Com certeza. Porque se seguissem, o mercado estaria bem melhor. Exatamente. Os colaboradores dele, eu sempre digo para os meus, eu quero que os meus colaboradores falem de mim aquilo que eu vejo os colaboradores do Carlinhos falar dele, né? Porque ele é um cara que tu fala com um colaborador dele, o cara só elogia. Só de entrar lá na loja, lá, a gente já vê um clima favorável, né? Um ambiente salutar, as pessoas totalmente engajadas ali com o propósito, né, da entrega. Uma loja muito bonita, impecável, sempre bem limpinho, tudo organizado, né? Na régua, bonitinho, sempre. Carlinhos então bem inspirador mesmo. Não permite nada fora do lugar. Eu tenho e ele está sempre meio de olho lá, né? Eu tenho uma passagem até que chama muita atenção, Rômulo, que por certa vez eu fui lá na Super Alto com um colaborador meu junto. Uhum. Levei um colaborador meu que foi buscar um carro que a gente negociou lá. A gente comprou deles, carro de repasse. E ao chegar lá, o Carlinhos estava no saguão ali, a gente foi conversar e ele disse assim para mim: eu não permito que um colaborador meu masque chiclete. O meu colaborador estava mascando chiclete. E ele disse assim: não, aqui é regime militar mesmo, mas tem que ser. A pessoa tem que atender, tem que estar para atender o cliente, né? Bem apresentado. Com certeza. E bem formado, digamos assim, né? Bem instruído. Arrebatado, exatamente tudo, né? E isso me chamou muita atenção. Eu saí dali e o colaborador: não, mas esse cara é maluco, o que tem que ver mascar chiclete? Eu digo: tem a ver. Tem muito a ver. Digo para te ver, ó. A pessoa que está do outro lado é que percebe como está sendo recebida, né? E esse é o nosso maior desafio. Como que eu vou estar, né, para o Rômulo, por exemplo, como que eu vou me apresentar para que ele se sinta bem. Porque eu tenho que fazer o meu cliente se sentir bem, não é eu me sentir bem. Né, Fernando? Daqui a pouco eu me sinto bem, mas se tá desalinhado, meu cliente não está sentindo bem. Pessoas percebem. Então esse alinhamento, Rômulo, ele é uma linha tênue. E é bem difícil nesse nosso mercado de veículos usados, até porque tem muitos clientes que dizem: eu não entro naquela loja porque não é para mim, é muito chique. E outros não entram na tal loja porque é muito simples. Então esse é o maior desafio que eu vejo no mercado hoje, é tu ajustar a tua linha de carros e com a cara da loja. Porque o nosso mercado aqui em Santa Maria, ele é um mercado mais mediano. Não é muito para carros premium. Se tu faz uma loja muito premium, a maioria das clientes não vão querer entrar porque acham que a loja não é para eles, que o carro não é para eles. E o nosso mercado, como é carro usado,
dificilmente eu consigo escolher o estoque que eu vou estar administrando. Entendi. Porque daqui a pouco tem que receber teu carro na troca, ou do outro na troca. Num mês eu posso estar com o estoque bem como eu quero. Né? Precisa girar. No outro mês o estoque não vai estar com os carros que eu quero, porque eu recebi na troca, ou porque eu não consegui comprar aquele carro. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado, o cliente, assim, pô, mas por que eles não têm tal carro lá que eu quero comprar? Nunca tem. É porque não está disponível no mercado. Ou se está, tem muito poucos, a gente não consegue. São várias lojas também querendo o mesmo carro, às vezes. Tu veja o desafio que é para nós trabalhar com produto usado e conseguir colocar um estoque que o cliente está buscando. E teve a questão da pandemia, né, Fernando, que a gente teve aquela baixa impressionante, né, a procura estava enorme e não tinha produto, né, no mercado, né? Exatamente. A FIP foi lá para cima, oscilou bastante ali, né? Foi bom tu tocar nesse assunto, porque esses dias eu tive uma controvérsia com outro colega aí, baseado em carros que foi negociado na pandemia. Mas antes do Fernando entrar nesse assunto, que eu acho que todo mundo deve estar curioso, porque eu tive uma situação também na pandemia de troca de veículo, me sinistrei, e aí recebi a indenização da FIP, mas fui comprar o carro e não tinha no mercado, e fiquei numa sinuca de bico. Mas a gente vai tratar disso logo mais no segundo bloco. Fique aí, você que gosta do mercado automobilístico, de história de empreendedorismo, que logo a gente volta. Segura aí. Obrigado. Darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A Business Gadeia tem o prazer de apresentar o lançamento da Melnick Arcádia, o Arbo Village Park. Uma oportunidade para você aproveitar do melhor que um bairro planejado tem a lhe oferecer. Localizado em Camobi, o empreendimento contará com lotes residenciais e comerciais em ótima localização, além de uma praça central, paisagismo exclusivo, playground, academia ao ar livre e sede para a associação de moradores, com condições de pagamento que irão facilitar sua aquisição, podendo chegar em até 100% financiável, com uma nova sede, localizada na Rua Benjamin Constant, número 670. Aposte na Business Gadeia para lhe direcionar onde melhor investir seu capital. Olá, família empreendedora, voltando então para o segundo bloco aqui do 11º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, aqueles que acreditaram no projeto, esse projeto que já está consolidado. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Sanches,
Nós vamos dar continuidade àquele assunto, que todo mundo ficou curioso, né? Aquele fenômeno da tabela FIPE ali ocorrido na pandemia, o Fernando vai, com toda a maestria e conhecimento de mercado, vai explicar um pouco para nós. Então, agradecendo mais uma vez a RV Assessoria Empresarial, La Máfia Barbearia, Nexen Medicina do Trabalho, Afinitas Cestas, BIF Contadores e Redmoi. Nossos apoiadores, o nosso muito obrigado. Vamos lá, Fernando, como é que se deu esse fenômeno e como é que o mercado automobilístico atravessou essa fase? Eu sei que foi bem difícil ali na época, né? Ocorreu uma baixa no insumo, pelo que me recordo, né? Explica um pouquinho para nós aí como é que foi. Exatamente, Romulo. O que acontece? Com o fenômeno do Covid, decretou-se fechamento das lojas. 20 de março 2020, né? 20 ou 21? 20. 20 de março de 2020. Fechem-se as lojas. E agora, meu irmão? Imposto não para, salário de colaborador não para, nada para, né? Os boletos não param, mas a loja tem que parar. Enfim, a gente ficou uma semana fechado ali, eu em casa estudando, comecei nas lives, comecei a buscar players digitais e ver o que o pessoal está fazendo. Vamos ver o que o pessoal está fazendo, não vou ficar inquieto. Vamos se reinventar, né? Vamos se reinventar. E começamos a focar no anúncio na internet, né, para vender o carro online. Por incrível que pareça, aquela época parecia impossível, né? Era muita venda presencial, não tinha venda online. Existiam os anúncios, mas era uma coisa só para a pessoa ver e ir na loja. Sim. E começamos, disse para o pessoal, vamos vender carro online, agora o pessoal está anunciando e está vendendo, e vai ser assim, agora o pessoal está em casa, está sem ter o que fazer, aí está procurando o carro, está mais na internet, no computador o dia inteiro, e vão para cima e vão fazer acontecer. E assim foi uma loucura no mercado, Romulo. As pessoas que tinham dinheiro em poupança pensaram, pô, vou morrer, então vou comprar um carro, antes que eu morra eu quero comprar um carro legal. Eu vou trocar o carro. Já pensou se tivesse morrido aí do Covid, alguma coisa, não tivesse aproveitado meu dinheiro? As pessoas começaram a investir em carro. E foi muita venda, Que coisa, né? e daí não tinha de onde comprar os carros. Pois é, aí que Aí tá, vendeu, né? E não tinha onde comprar. Com isso, a tabela FIPE começou a dar saltos impressionantes, né? Mês a mês, os carros começaram a subir muito. E começou a ficar uma loucura o mercado, vender carro acima da FIPE. E a gente já comprava pagando a FIPE e vendia 10% acima da FIPE. E assim o mercado foi crescendo e foi pegando corpo, trabalhando com portas fechadas ou com meia porta aberta, que nem diz, né? Se a equipe era 10, trabalhava 3 na loja, 3 em casa. Né? Tinha que... ia fazendo aquele revezamento. E o negócio foi tomando proporções que para nós foi bom. Né? Foi uma boa, foi um bom momento, foi muita venda de carro, muito negócio. E naquele momento a gente teve que comprar carros de qualquer forma. Não comprava carro lá de longe do país? Comprava. Não comprava carro de leilão, naquela época comprou. Não comprava carro um pouco mais judiado, tinha que ter o enfim, produto, né? tinha que ter o produto. Então foi uma fase extra, né? Uma fase de diferentes tipos de negócios. A gente teve que fazer o que tinha no momento. Né? Tem aquele ditado, faça o seu melhor com a condição que tem no momento, para depois fazer em condições melhores, melhor ainda. Sim. Então foi onde a gente se reinventou, né? Teve que baixar a guarda e trabalhar com carro de leilão, com um carro mais judiado, com um modelo que a gente não queria, com tudo que é tipo de carro. Se fosse carro, estava valendo porque estava vendendo. Foi um momento que estava vendendo. O mercado estava comprador. As pessoas estavam em casa e estavam querendo comprar. E aqueles que não estavam querendo comprar nem vender, estavam quietos em casa, a gente ligava, nós com mais de 5 mil clientes, ligava para os clientes, perguntava se precisavam uma revisão no carro, ou um chapeamento, um retoque na pintura. Muita gente que não podia parar o carro porque usa para o trabalho, que agora estava parado. A gente aproveitou a oportunidade
levava o carro do cliente para a oficina para retocar, para arrumar, para revisar, para oficinas que estavam trabalhando de portas fechadas, que a gente sabia, e com isso o cliente acabava se emocionando, gostando do que a gente estava fazendo para ajudar, e acabava ou comprando um carro ou para a filha, ou para o filho, ou indicando para um vizinho, ou ele mesmo acabava se emocionando e trocava o carro por um melhor, ou vice-versa. O que aconteceu foi que gerou muito negócio por nós estar dedicando o nosso tempo, em vez de estar parado, nós estar dedicando para os nossos já clientes. E tu veja bem, Fernando, a leitura que tu fizeste do momento, e é o que eu sempre digo, pessoal. Esse governo isso, aquele governo aquilo. Essa fase da economia. E muitas vezes a gente se contamina muito com esses comentários, com notícias ruins, né? E deixa que essa contaminação afete a nossa vida profissional, o nosso negócio, até a nossa vida familiar. Então, enxergar a oportunidade mesmo no momento que pareça ser adverso, né? Enxergar Exatamente. a oportunidade. É aquele velho ditado do gaúcho, né? Enquanto uns choram, outros vendem o lenço. Então, o empresário, pessoal, ele precisa estar todo momento se reinventando. Todos os dias ele precisa tomar grandes decisões. Ele precisa fazer uma leitura dos episódios políticos, dos fatos econômicos, de como a economia está se movimentando e direcionar muitas vezes o seu negócio, adequar o seu segmento a determinadas situações, né? Porque todo negócio possui uma margem que você pode efetivamente dar enfoque mais num tipo de serviço, num outro tipo de serviço, num outro tipo de produto. O que a gente não pode fazer, né, Fernando, é ficar chorando em casa, eu sempre digo, em posição fetal embaixo da cama da mamãe, né? Exatamente, Tem que, é os mimimi. Veja bem, pessoal, a história que o Fernando contou. Migrou para o digital, por exemplo, o digital começou a se fortalecer muito na pandemia, né? E graças a Deus, né, Fernando, que hoje o infoproduto, o infoserviço, ele tem um alcance excepcional. Muito maior, né? Muito maior. Eu mesmo comecei a trabalhar muito mais no digital justamente na pandemia. E eu também tenho uma peculiaridade, porque eu era de uma sociedade grande de advogados, mas eu queria abrir o meu negócio com a minha cara, dentro dessa filosofia que eu falei aqui antes para ti, né, de ter uma empresa de mentoria, uma empresa de assessoria empresarial, a gente dá treinamentos corporativos na empresa, capacitando tanto o colaborador quanto o próprio diretor da empresa, porque quando a gente dá o treinamento, a gente olha, eu não sabia, né, muitas vezes não sabia, o empresário também fica meio envergonhado, não precisa te envergonhar, ninguém te ensinou. Exatamente. Né? Então, foi uma semana antes do lockdown, né? Eu saí da sociedade, abri o meu negócio, montei uma estrutura, né? E as pessoas me olharam, tu é louco, né? Tu tá passando bem? Eu digo, mas por que, cara? Nós estamos entrando numa pandemia. Tu vai sair do negócio estruturado que tu já tem numa sociedade de advogados para abrir a tua própria, sendo que tá tudo fechado. Eu digo, vou, cara. E, Fernando, foi o ano que eu mais me desenvolvi, que eu mais cresci. É claro, né, pessoal, que a gente sabe que a pandemia trouxe muitas perdas, né? Foi, assim, um trauma social que a gente atravessou. Mas sempre depois de uma crise vem a bonança. Vem a bonança e vem o melhor momento, né? E é na crise, pessoal, no desconforto que a gente obtém o melhor crescimento que a gente pode ter. Eu sei que o ser humano, por natureza, ele quer o sossego, ele quer o conforto, ele quer a tranquilidade. Mas tu tem que ir ao encontro do desconforto. Né? O Fernando, como tu mesmo relatou aqui, vamos ver o que está acontecendo, o que o pessoal está fazendo. Isso aí. Certo? Vamos ver. Hoje em dia a informação está ao acesso de qualquer um, pessoal. Você que, independente do tamanho do negócio que você tenha, você tem condição de inventar uma nova modalidade, de fornecer um serviço de uma maneira diferente, um produto de uma maneira diferente. E foi assim justamente que o Fernando relatou aqui, que foi um período de grande crescimento, né, Fernando? Exatamente, Romulo. É como eu sempre digo, às vezes a pessoa fica querendo inventar um negócio, como tu falou, e criar um novo negócio, ter uma nova ideia. E às vezes está tudo pronto. É só tu olhar para o lado, para o teu concorrente que está indo bem e copiar o que ele está fazendo. Exatamente. Usa referência, né? Referência. Se ele está indo bem
E como ele está fazendo? Claro. Eu posso fazer igual? Com certeza. Que eu vou bem dando também. a minha roupagem, a minha cara, a minha Exatamente. identidade. Dando a minha entendeu? cara, né? Mas Exatamente. é aquele... Seguindo o modelo de aquele sucesso, ditado, né? aquele ditado do nada se cria, tudo se copia, ele pode ser aplicado e dado a tua cara, Lógico, né? lógico. Da tua cara. Lógico. Esse momento do lockdown lá, como eu digo, tudo depende de onde tu tá botando teu foco. Né? Se tu está enxergando para o governo, para fora, o que está acontecendo lá fora, ou tu está enxergando da porta para dentro, o que nossa equipe, o que meu time pode fazer para estar melhor hoje, para estar melhor amanhã, para estar melhor o mês que vem, para estar melhor o ano que vem. Porque muitas vezes a pessoa quer uma recompensa imediata. Não é só vou fazer isso aqui se eu ganhar tanto, senão não vou fazer. Olha aqui, ó, tu tá aqui, ó, Compliance Podcast. É uma coisa que tu está investindo no teu futuro. Quem sabe lá daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, o que é o Compliance Podcast? Exatamente. A gente não consegue nem mensurar o tamanho. Exatamente. Mas tu tá te dedicando, tu tá investindo, não querendo uma recompensa imediata, querendo entregar o teu melhor para ajudar pessoas. Então, quando tu está entregando o teu melhor para ajudar pessoas, a tua colheita, os teus frutos, eles vão vir. Vão vir. Né? E o empresário, o empreendedor, ele tem que saber vivenciar esse processo, né? Entendendo que esse processo faz parte. Citando agora aqui o meu exemplo, foi em 2020, hoje nós estamos em 2024, demorei 3 anos para que eu pudesse implementar essa metodologia para os meus clientes, para prospectar novos clientes e empresários, fazendo eles entender como é que funciona um trabalho bem diferente da advocacia tradicional, né? Exatamente. Que é um pouco reativo, espera vir o problema para resolver. E os colegas advogados muitas vezes não têm culpa porque a nossa faculdade de Direito ensina a processar, ensina a fazer recurso, a fazer uma petição inicial, a fazer uma contestação, mas não é só isso. Ensinar a Não precaver, né? isso Para não acontecer o problema. Exatamente, a gente pode fazer diferente, entendeu? Pode fazer melhor. Né? Pode criar uma estrutura que tu dê um aparato jurídico, uma segurança para o empresário e para o cidadão muito mais eficaz, né? Exatamente. A gente tem, o brasileiro também tem essa cultura de esperar o problema acontecer para depois procurar soluções, mas por que a gente não vai mapeando, vai fazendo uma leitura, né, do que está acontecendo dentro da empresa, do que está acontecendo no mercado e vai tomando determinadas atitudes, muito mais dando fácil. treinamentos, buscando conhecimento, sabe? E fazendo um trabalho diferente. Só que 20, 21, 22, 23, 24, demora, sabe? Até as coisas acontecerem da maneira que a gente quer. E as pessoas muitas vezes desistem no meio do caminho, né, Fernando? E aí é que está o diferencial do vencedor para o perdedor. Vou usar essa palavra dura aqui, do Isso perdedor, porque o cara que desiste, esse é o perdedor. O cara que não desistiu, que teve um pequeno revés, que às vezes tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente, ele não está perdendo, ele está sempre ganhando. Exatamente. Ele está sempre ganhando. E esse é o grande diferencial, né, Fernando? Tu já deve ter passado por muitas fases, né? Muitas dificuldades também, né? Ninguém está Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. A gente, todos sabem que o Fernando, graças a Deus, é um empresário consolidado, um empresário de sucesso, mas muitas vezes não enxergam que a gente também tem percalços na vida, né, Fernando? Na vida empresarial, né? Tem bastante, mas como diz um dos meus mentores lá de São Paulo, o Pablo Marçal, né? Ele diz assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Quando eu estou botando esse foco, quando eu coloco esse foco na minha vida, eu não tenho perca. Não tenho perca. E não te desanima, né? Porque quando eu perco dinheiro, eu estou pagando para aprender. A gente não paga uma faculdade para aprender, né? Não paga uma causa judicial para aprender a não fazer de novo aquele erro. Não paga, enfim. Tudo que tu errou, tu paga. Perfeito. Então, quando eu perco dinheiro, eu estou pagando para aprender. Eu estou ganhando aprendizado. Exatamente. Depende de onde eu coloco meu foco, para onde eu estou olhando. Tem aquele modelinho que passa na internet, né? Vamos dizer, ó, ruim e bom, as duas têm 3 letras. Né? Angústia e felicidade tem a mesma quantidade de letras. Né? Mentira e verdade tem a mesma quantidade de letras. Onde é que está botando teu foco? No lado ruim, no lado das coisas ruins ou no lado bom? Tu pode escolher. A vida é feita de escolhas, né? Exatamente. Claro que, às vezes, tu focar no bom vai ser mais difícil.
mas saiba que no futuro será recompensado, é recompensador, né? Recompensador. A recompensa imediata é o que ferra com as pessoas. Exatamente. É o que o ferra. desejo de ter tudo logo ali É. e que se não acontece naquele tempo que tu imagina, que nunca é o tempo que tu imagina que vai ser, né? É. Às vezes Tempo de Deus, né? existem empresas que acontecem num período mais curto, outras num período mais longo, né? Eu Exato. sempre cito aqui o Marcos Marques, que montou o Grupo Acelerador Empresarial em 3 anos, o cara teve... Nossa, o cara estourou, Mas né? ele mesmo diz, eu sou uma exceção, pessoal, não é assim. Pode demorar 3, 5, 10 anos, às vezes, pode demorar, entendeu? Exatamente. Mas quando a gente chega lá, a recompensa é satisfatória. Tu olha para trás e vê que tudo valeu a pena, né? Enxerga que tudo valeu a pena e te pergunta assim, tu faria tudo de novo? Eu digo, faria tudo de novo, passaria pelas mesmas dificuldades, enfrentaria os mesmos desafios só para chegar aqui onde eu cheguei agora, né? E eu sempre digo, Satisfação pessoal, satisfação né? pessoal. E que a empresa, ela nunca tá estável, né? Ou ela tá crescendo ou ela tá decrescendo. Então a gente tem que ter sempre esse pensamento. Exatamente. Mas agora o que todos querem saber aqui, Fernando, e é o nosso fechamento aqui em 1 minuto, segundo toda essa vivência que tu trouxe aqui para nós, e foram inúmeras experiências, né? Até tu chegar, graças a Deus, hoje com um negócio bem consolidado, né? Em 1 minuto, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, na visão do Fernando. Vamos lá. Então, Rômulo, a sintonia perfeita para mim é o seguinte: faça o bem sem interessar a quem. Porque quando eu faço as coisas pelo lado bom, quando eu entrego o que meu coração quer, dinheiro se ganha e se perde. Tu não sabe qual é a hora que tu vai ganhar, qual é a hora que tu vai perder. Tu imagina, mas não tem essa certeza. Mas a tua satisfação pessoal no futuro, que vale muito mais do que dinheiro, essa tu praticando o bem, sempre tu vai ter. Ela pode demorar um pouco mais, tem pessoas que às vezes ficam insatisfeitas com alguns negócios, com alguns momentos, mas elas vão ver no futuro que tu está sempre fazendo o teu melhor. Então não tem como fazer o impossível. O impossível, né, ele é imaginário. As pessoas queriam que fossem assim, mas assim não tem como ser. Assim é impossível. Então, fazendo sempre o meu melhor, de tanto mostrar para todas as pessoas que eu estou querendo fazer o bem, né, eu vou me encher do bem. Né? De tanto fazer o bem, eu vou me encher do bem, e esse bem é o que vai acalmar, gente, né? Vai acalmar a minha pessoa, meu espírito, a minha alma, e a recompensa financeira, eu não tenho que me preocupar. Ela é consequência. Porque quando eu estou tranquilo com aquilo que eu estou entregando, aquilo que eu estou fazendo, né, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. As coisas vêm ao natural. Perfeito. Então, o resumo é o seguinte: faça sempre o seu melhor. Não importa a quem e nem quando. Faça o seu melhor. Simplesmente pelo assim. Bem, né, Fernando? Pelo bem. Como tem que ser, né, pessoal? Pelo bem. Duvido que alguém aqui não acredite nisso que o Fernando falou, tá? E eu queria mais uma vez agradecer a presença dele. E nós temos aqui sempre uma lembrancinha tradicional, Fernando, pode abrir aí, tá? Do grande aqui, Jefferson lá, nosso parceiro lá, também, meu Jefferson parceiro Roberto. Lá. Alto Giro Veículos também utiliza. Olha aí. Lá, somos parceiros, com certeza, né? Pode descomper isso. Já tenho lá, já tenho uma caneca da Finital, tem uma do Compliance, ó, com um mimo aqui. E aqui, nosso suporte celular, que lá no Alto Giro também tem. Essa é personalizada também, a canequinha, Fernando. Então, olha aí, ó. Guardar. Compliance Cast, para não esquecer de sempre estar aí, ó, buscando. Vamos lá. Buscando auxílio em quem conhece, exatamente, né? Buscando conhecimento onde tem conhecimento há 23 anos, 23 anos. 23 anos entregando aí condições e qualidade para você não sofrer os percalços, né? Com certeza. Então vamos deixar aqui para tomar o café e lembrar sempre. Essa é a meta. E afinitar aqui para não esquecer de pedir mais cestas lá para o meu amigo Jefferson. Com certeza, tudo muito personalizado. Ele entrega realmente uma experiência, né? Não só um brinde, um presente, mas uma experiência. Exatamente, pessoas show de bola. Show de bola. Pessoal, muito obrigado então. Estamos encerrando aqui o 11º episódio com o Fernando Sanches. Tenho certeza que foi uma entrega muito valiosa aí, com uma experiência de sucesso, contando a vida real de empreender no Brasil, do que é ser um empresário,
Né? Espero que tenha sido inspiradora e que tenha trazido muitas informações para todos vocês, tá ok? Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado. Até.